Do sobre saúde e bem-estar feminino. Está no ar. Programa Saúde da Mulher. Com médico ginecologista e obstetra, Dr. Ricieri. Doutor Ricieri, bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma semana, mais um encontro e mais conhecimento pra gente agregar no quesito saúde feminina, tudo bem? Tudo bem, Dias, bom dia pra você, bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma semana, graças a Deus, e mais uma vez aí disponível para um bate-papo. E aqui você acompanha, fica por dentro das novidades do quesito da saúde feminina, fica também o espaço para você esclarecer suas dúvidas, mandando sua pergunta aqui pra gente no 996594092, né? Caso, dentre as perguntas que chegarem aqui, que vão chegando, que não dê tempo de responder hoje, a gente sempre encaminha pro Dr. Ricieri, né? Ele na outra semana ele sempre traz para responder, que é o que acontece muito, que o pessoal aqui tá participando, tá esclarecendo as dúvidas. E para começar com esclarecimento de dúvidas, a gente começa agora aqui, porque aproveitando essa época de férias, né, quando as pessoas estão viajando mais, doutor, quais as recomendações, principalmente para as grávidas? Tem alguma observação sobre questão de viajar de ônibus, de avião, até de carro? Ah, com certeza, uma pergunta bem interessante para essa época, né, Dias? Principalmente a época de férias agora, férias escolares, então, né, a gente sabe que o número de viagens aumenta bastante, e eu acho que é bem legal essa pergunta, porque existem sim recomendações para essas grávidas gestantes em relação a viagens, né? Vamos começar aí das viagens aéreas, que eu acho que é onde fica a maior parte das dúvidas. Cada empresa aérea tem uma política específica para viagens de gestantes, tá? Na maioria das vezes, depois de 37 semanas, né, que daria mais ou menos aí em torno de 8 meses e meio, as empresas aéreas já têm uma restrição às viagens, e viagens aéreas depois disso somente com laudos médicos, né? Outras depois de 32 semanas já exigem esse laudo, mas isso é muito particular de cada empresa. Então a minha orientação para esses casos é que você procure lá entre em contato com o serviço de atendimento, site da empresa aérea, para ver as restrições que a grávida tem. Quando for viajar, né, tem essa liberação da viagem, e aí a gente já vai também abranger todos os tipos de viagens, tanto de ônibus quanto de carro, né? A nossa maior preocupação é o tempo que a gestante fica sentada, tá bom? Então, a partir aí de mais ou menos 1h30, 2 horas no máximo, a gente pede para que a paciente fique em pé, caminhe por pelo menos aí 10 a 15 minutinhos, tá? Então, aquela viagem um pouco mais longa, que dura aí mais de 2 horas, já faz esse intervalo, para um pouquinho, se for num lugar que tem, vai no banheiro, faz o seu xixi, né? E fique um pouquinho, anda um pouquinho, tá? No avião a mesma coisa, as pessoas vão entender, né, que você tem que levantar. Então viagens muito longas também, fica andando ali no corredor, fica em pé, principalmente para redução do risco de trombose. E aproveitando, falando de férias, né, existe algum cuidado especial para as mulheres, que as mulheres têm que ter, principalmente nesse tempinho um pouco mais frio, mais ameno? Também, né? Agora é a época de julho, uma época inverno, uma época mais fresca, né? Não estamos num momento de frio, né, Dias, como a gente teve aí um tempo atrás. Momento de fria, né? De fria, né? Passou já o quinto dia útil, tá chegando no final do mês. E férias, né? A gente gasta mais, né? A recomendação é o seguinte, a tendência, que aqui é mais difícil, mas a tendência é que a mulher use mais roupas, né? Então, já não dá para usar tanta roupa de calor, então uma roupa um pouco mais apertada, mais justa, ou 2, 3 roupas aí, acaba tendo um abafamento maior, tá bom? Então a gente pede para que tenha esses cuidados de, né, principalmente quando estiver em casa, no momento de né, que não seja tão frio, aí um clima mais ameno, colocar uma roupa mais leve. Lembrar também que nesse período é muito comum as gripes, resfriados, isso faz com que a imunidade caia. Imunidade caindo também predispõe a infecções genitais, do mesmo jeito que o uso de medicamentos também podem levar a isso daí. Então prestar bastante atenção nessas situações, daqueles corrimentos vaginais, né? E lembrar assim de cuidar da pele também, porque o frio ele engana, porque o sol continua queimando, tá? E principalmente as mulheres, elas têm uma tendência maior a ter manchas da pele, então usar sempre protetor solar. E como última dica aí, não esquecer de tomar água, tá? Então no frio a gente tende a tomar menos água porque a gente sente menos sede, tá? E pouca água a gente sabe que existe um risco maior de infecção urinária. Então vamos nos atentar a essas situações, Dias. Agora sim, doutor, eu já tive o conhecimento de um caso no qual
a esposa tomava o anticoncepcional e tal, aí depois, não sei se foi tomar um antibiótico para um outro problema que ela teve e tal, acabou vindo o segundo filho do casal. Bem comum. No quesito, quando a gente vai tomar antibiótico, essas coisas anti-inflamatórias, o povo falou, não pode beber bebida alcoólica, corta o efeito. No caso do anticoncepcional, a bebida alcoólica também corta o efeito ou é a falta de juízo também de quem encheu o caneco? É bem comum essa associação entre bebida alcoólica e diminuição do efeito do anticoncepcional, né? Não estimulando a ingesta de álcool, mas a gente tem que ser sincero aqui, né, Dias? Então, o álcool, a bebida alcoólica, mesmo em excesso, ela não vai diminuir o efeito do anticoncepcional. Tá? Então, sempre aí lembrar que a gente não recomenda a ingestão excessiva do álcool, mas em relação ao anticoncepcional, ele em hipótese nenhuma vai fazer a diminuição do efeito. O que acontece é que às vezes enche a cara, né? Então toma um pouco a mais, tem o vômito, às vezes quadros de diarreia, e essas situações sim, elas podem diminuir a eficácia do anticoncepcional porque diminui a absorção. Aí você também tocou no assunto do antibiótico, né? Não são todos os antibióticos que cortam o efeito de anticoncepcional, são poucos, tá bom? É difícil a gente falar todos, porque hoje em dia a gente tem milhares de medicamentos, tá? Então o que eu sugiro é que você converse com um bom profissional, pergunte pro seu médico se aquela medicação, seja antibiótico ou não, corta o efeito do seu remédio, ou, na dúvida, faça a leitura da bula da medicação. Se tiver alguma interação com o anticoncepcional, é lá que vai estar escrito. Doutor, aproveitando o gancho, uma pergunta de ouvinte aqui, ó. Doutor, eu quero parar de tomar o anticoncepcional e me prevenir só com a tabelinha. Como eu consigo saber quando estou no período fértil? É um método também, tá? O método aí mais conhecido como método da tabelinha, tá? Eu particularmente não gosto de forma nenhuma, porque o índice de falha é muito grande, mas não deixa de ser um método, tá? Então, se for fazer uso desse método, que faça da maneira correta. De primeiro momento é muito difícil a gente confirmar quando seria o período fértil, né, que a mulher tem. Então o período fértil a gente considera como praticamente 4, 5 dias que a mulher tem durante o mês em que ela pode ovular, tá? E tem um encontro aí do óvulo com o espermatozoide, aí a fecundação e uma gravidez, tá bom? Na média, se a gente for pegar uma mulher que menstrua mais ou menos a cada 28 ou 30 dias, ou seja, a cada 28 ou 30 dias ela inicia uma menstruação, o período fértil dela vai ser mais ou menos no meio desse período, tá? Então, um exemplo, a mulher começa a menstruar no dia 1º, tá? A partir do dia 12 mais ou menos até o dia 17, né, do mês, ela provavelmente estaria no que a gente chama de período fértil. Então esse é o período em que ela deveria evitar as relações sexuais. Mas, mais uma vez lembrando que isso é muito individualizado, dependendo do período da tua menstruação, o teu período fértil também muda. Então, mais uma vez, procurar um profissional. Isso aí tem um sentido que alguns falam, né? Tipo, geralmente o período fértil costuma vir uns dias depois da menstruação ou uns dias antes. Isso aí tem a ver também ou é tudo falácia? Não, é mito também, né? Para ser mais exato, a gente nunca sabe quando vai ser o período fértil, Dias. A gente sabe sempre quando foi. Como assim, doutor? É porque o período fértil, ele é sempre 15 dias antes da próxima menstruação. Então, quando quando a mulher menstrua, a gente sabe que 15 dias atrás, mais ou menos, foi quando ela ovulou, então mais ou menos o período fértil foi naquele dia. Mas isso pode mudar de um mês para o outro, por isso que não é confiável a tabelinha. Agora vocês entendem porque aquela letra do Raimundos diz: meu namoro é na folhinha. Exatamente. E mais uma pergunta de ouvinte que tem acompanhado a programação aqui no nosso quadro. Minha filha tem 16 anos e tem os lábios da vagina maiores que o normal e isso incomoda um pouco ela. Porém, ela nunca teve relação. Ela pode operar mesmo assim? Tá. Boa pergunta também, né? Uma questão de uma cirurgia estética íntima. A gente já conversou isso algumas vezes aqui, da idade própria para se fazer esse tipo de cirurgia, né? O recomendado seria depois do término do desenvolvimento corporal, mais ou menos em torno de 17, 18 anos, e 18 anos até a maioridade, quando a mulher, a menina, pode tomar suas próprias decisões sem precisar de pai e mãe. Mas também tem a questão psicológica, em alguns casos, algumas exceções a gente opera antes também. E sim, mesmo não tendo relação sexual, então mesmo uma paciente virgem, ela pode fazer a correção dos lábios. Entendo aí que seja os pequenos lábios, que é o mais comum, né? Então é uma cirurgia que a gente não entra no canal vaginal, ou seja, é uma cirurgia que é feita para fora do ímen, externa, né? Então não teria nenhum problema em relação à virgindade. Doutor, tem uma pergunta que diz o seguinte: eu tenho 37 anos e fiz a minha última cesárea há 6 anos. Um pouco depois disso eu percebi que a cicatriz ficou muito feia, meio grossa, ficou um pouco escura. Tem alguma forma de melhorar isso?
Legal falar sobre isso. Acho que a gente nunca falou aqui sobre cicatriz, né? A cicatriz, na verdade, ela tem muito mais a ver com a sua genética, de você ter uma cicatrização boa, do que propriamente com o fio que a gente utiliza, o tipo de ponto, né? Óbvio que um ponto bem feito, com material adequado, costuma ter um resultado melhor, tá? Mas esse tipo de paciente que já tem uma tendência a ter uma hipertrofia da cicatriz, ou um queloide, tá bom? Existem hoje tratamentos, sim, para a gente poder melhorar. É óbvio que sempre é melhor prevenir do que remediar, então logo após o procedimento a gente já costuma dar algumas orientações para essas pacientes, mas no caso dessa paciente específica aí, que ela já desenvolveu o problema, a gente tem aplicações de produtos corticoides, uso de laser ou mesmo correção com cirurgias, que sim, se tiver incomodando essa paciente, tem como a gente melhorar disso. Cicatrização é praticamente igual o uso do anticoncepcional, né? Varia de organismo para organismo. Varia de organismo para organismo. E é muito engraçado, porque tem paciente que pergunta: doutor, eu vou ter queloide? Fala, eu não sei. Não tem como a gente saber. Você já teve alguma vez? Olha, já me machuquei, cortei, dei ponto e não. Então, muito provavelmente ela não terá, né? Por isso que é muito mais genético do que por outros fatores. E doutor, seguindo aqui, lembrando que você que está acompanhando a gente, se tiver sua pergunta, pode encaminhar aqui para o 996594092, igual fez essa nossa ouvinte aqui, ó. Falou, doutor, perguntou, é normal ter ardência para fazer xixi depois da relação sexual? É comum, tá? Normal é muito complicado a gente afirmar, porque teoricamente a uretra, que é o canal que sai o xixi, né? Então que liga a parte externa do organismo na bexiga, é um canalzinho muito curto, ele fica logo acima, na verdade fica praticamente colado com a vagina, né? Então dependendo ali de posição do ato sexual, de como é feito, lubrificação ou não, pode machucar um pouco esse canal, tá? Então machucar um pouco esse canal, lembra que machucado com a urina ácida, então pode ser que tenha um pouco de ardência, então é bem comum que aconteça, né? Agora, se é muito persistente, se tem sangramentos pelo canal do xixi, né? Então, mais uma vez, procurar um profissional para excluir outros problemas aí e coisas mais graves. É comum, mas se é normal ou não vai depender de uma avaliação individual. E um assunto agora, doutor, que a gente acompanha, tem muito meme a respeito disso, principalmente nas redes sociais, né? Uma ouvinte aqui perguntou o seguinte: doutor, quando eu tenho relação sexual com meu marido, parece que sai gases da vagina. Isso é muito constrangedor, né? O famoso pum vaginal, como eles dizem nas redes sociais, os memes, né? Pode ser por causa do parto normal que eu tive? Com certeza pode, tá? Então, isso é uma queixa muito comum que a gente tem em ginecologia, essa questão tem um nome, né? Na verdade, se chama flatos vaginais, tá? E realmente isso pode acontecer por parto normal. Tem outros fatores também, como alteração do colágeno que a paciente pode apresentar, isso é genético, pela também proporção, né, do tamanho, às vezes, dos órgãos genitais, masculino e feminino ali, do parceiro. Então, essa saída de gases vaginais normalmente incomoda muito a mulher. A gente precisa avaliar, porque sim, a gente tem tratamentos para isso, tá? Como a gente já falou, o uso do laser, o uso da radiofrequência, algumas vezes as cirurgias, ampliação de ponto G, ponto H em algumas situações. Então, não é para a mulher sofrer com isso, tá? É importante que ela saiba que ela tem como melhorar disso daí, independente do fator que esteja ocasionando. E tá vendo? Para você que sempre acompanha nosso quadro aqui toda quarta-feira, também fica disponível a transmissão no facebook.com/clube92fm. Está aqui o espaço para você sanar suas dúvidas, acompanhar os assuntos que envolvem a saúde feminina, tanto questões cirúrgicas, estéticas, né? E o Dr. Ricieri está sempre aqui à disposição para responder suas perguntas e tirar aquela pulguinha de trás da sua orelha. E para mais dúvidas, para mais, vamos dizer assim, curiosidades, você pode acompanhar também as redes sociais do Dr. Ricieri, né, doutor? Com certeza, Dias. Acompanha a gente lá no Instagram, Facebook, no site, canal do YouTube, tá? Dr. Ricieri ginecologista. Lembrando que o doutor somente o DR. Acompanha a gente lá, vamos interagir, que é bem legal. Doutor, mais uma vez aqui a gente agradece, né? Mais um dia agregando conhecimento ao nosso conteúdo e aguardamos semana que vem aí para trazer mais assuntos, para responder mais questões que forem chegando aqui pelo nosso WhatsApp, que a gente vai encaminhando. E o pessoal que tá ligado aí, como a gente diz sempre e repete com clareza, na dúvida, procura um bom profissional. Muito obrigado, doutor. Uma ótima quarta-feira, um ótimo final de semana também, se a gente não se vê por aí. Mais uma vez eu agradeço o espaço aqui, Dias, né, pra gente conversar de um assunto importante sobre saúde feminina. Então, bom dia pra você, bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes, um bom restinho de semana pra todo mundo. E o quadro Saúde da Mulher tá de volta na próxima quarta-feira com um encontro inédito a partir das 11 horas da manhã.
Saúde da Mulher, com Dr. Ricieri, médico ginecologista e obstetra. De volta na próxima quarta-feira, a partir das 11 da manhã, na Clube 92 FM.